É lógico que o nosso mundo, graças a Deus, não tem o cosmo, então nenhuma criança vai quebrar seus ossos numa lutinha, né? Eu sou o Ed, seja bem-vindo ao Permito e a mais um vídeo de curiosidade e teorias. E esse vídeo aí foi tirado de onde? De onde você teve essa ideia? Na verdade foi do presente que o Luiz me deu, ele está tirando frutos. Eu já falei aqui em um vídeo anterior que o Luiz, um inscrito do canal, me deu alguns mangás, entre eles o Kazemban Volume 6. E lendo o Kazemban eu tive a ideia de fazer um vídeo sobre uma coisa que às vezes eu vejo o pessoal no fandom fazendo confusão. Então hoje vamos falar sobre cosmo e sobre sétimo sentido, este conceito tão amplo e maravilhoso que Mestre Kurumada nos trouxe. E antes de começar eu queria avisar que essa semana eu dei entrevista lá no canal Narrador Z. É um canal bem legal que tem conteúdo sobre Dragon Ball, tem teorias e entrevistas com youtubers. Então bora, se você quiser saber mais sobre o canal, ou se você quiser saber mais sobre mim também, você pode clicar no link que vai estar aí embaixo ou então no final do vídeo também vai aparecer. Muito bem, um dos conceitos mais legais que são apresentados pra gente em Cavaleiro Zodíaco é que os humanos de Cavaleiro Zodíaco têm 7 sentidos e não apenas 5. Como assim os humanos, Ed? Todos os humanos têm 7 sentidos então? De certa forma tem, vamos ver o que o mangá diz sobre isso. Entre as habilidades humanas, há 5 sentidos, que são visão, audição, paladar, olfato e tato. Também há aquele chamado de sexto sentido, que seria a clarividência e a intuição. Os chamados paranormais são pessoas com grande desenvoltura desse sentido. Porém, será que todos sabem que além desses ainda existe um sétimo sentido? Nos tempos mitológicos, quando os deuses e os homens ainda não estavam claramente divididos, todos eram capazes de manipular tal sentido. Mas a raça humana foi perdendo essa preciosa habilidade conforme desenvolvia a tecnologia. Contudo, as pessoas ainda guardam o sétimo sentido na essência da sua vitalidade. Então quer dizer, pessoal, que os humanos normais em Cavaleiro Zodíaco, eles também possuem o sétimo sentido. Quer dizer que o Tatsumi possui sétimo sentido? Yes, Tatsumi tem sétimo sentido. Mas como assim, Ed? O Tatsumi apanhava os cavaleiros quando eles eram criança. Calma aí, garoto, calma aí que você vai entender o que é o sétimo sentido agora. Os cavaleiros manifestam uma força inimaginável ao queimar e explodir exatamente esse sétimo sentido. Ele tá falando aqui dos Cavaleiros de Ouro? Não. Sim, é esse sentido que supera todos os demais e é capaz de fazer nascer uma estrondosa energia. Ele é o cosmo. Tem nome? Sim, o sétimo sentido, pessoal, é o cosmo. Porque é que eu vejo muito no fandom aí, por fora, assim, nas comunidades, até nos vídeos do YouTube aí também. Os 5 sentidos são visão, audição, tato, paladar e... caramba, qual que é o outro mesmo? Olfato, isso, olfato aqui, ó. E o sexto sentido seria o cosmo, né? O sexto sentido é o cosmo que os Cavaleiros de Bronze, os Cavaleiros de Prata aí tem. Não, o sexto sentido não tem nada a ver com o cosmo, galera. O sexto sentido é a mesma coisa que é pra gente aqui no nosso mundo real. O sexto sentido é clarividência, o sexto sentido é intuição. Então quer dizer que você desde o começo tem um sétimo sentido? Mais ou menos, de certa forma. Porque o que acontece? A diferença entre um cavaleiro normal que despertou o cosmo e um cavaleiro que tem o sétimo sentido, que é dito que tem o sétimo sentido, que domina o sétimo sentido, na verdade a expressão correta seria dominar o sétimo sentido ou ter um sétimo sentido pleno. É mais ou menos assim, eu, por exemplo, eu tenho visão, né? Eu tô enxergando essa câmera que tá aqui na minha frente e eu tô falando pra ela como se fosse um babaca. Só que minha visão não é lá essas coisas não, eu sou bem cegueta, então o que eu faço? Eu tenho que usar óculos aqui. Ou seja, digamos que se a visão fosse o meu cosmo, eu não teria uma visão plena, eu não dominaria a visão. É mais ou menos o que acontece com os Cavaleiros de Bronze. Eles têm o cosmo, eles têm o sétimo sentido, mas isso é só parcial. Isso realmente está escrito no mangá, está escrito que o sétimo sentido é o cosmo. O Mu realmente fala isso um pouco pra frente no mangá também. Aqui nessa passagem vocês podem ver que o Mu diz que o cosmo ele não vem da mente, que ele não vem da vitalidade. Na verdade, a essência do cosmo é o sétimo sentido. Ou seja, só de um cavaleiro ter o cosmo já significa que ele tem o sétimo sentido, só que ele domina o sétimo sentido apenas parcialmente. O sétimo sentido e o cosmo são a mesma coisa, pessoal. É um tipo de sentido diferente. Eles conseguem sentir a presença do inimigo, sentir a força do inimigo, por exemplo, né? Outra percepção que o cosmo dá é, por exemplo, a capacidade de enxergar coisas na velocidade da luz.
porque com a visão seria simplesmente impossível enxergar um golpe na velocidade da luz. Seria uma grande incoerência do Kurumada dizer que cavaleiros enxergam um golpe na velocidade da luz com a visão que nós temos, porque a nossa visão enxerga justamente a luz, e isso faz muito sentido na luta do Seiya contra o Ayoria. O Seiya não consegue enxergar os golpes na velocidade da luz com a visão dele, apesar dele ser treinado e conseguir enxergar coisas muito rápidas. O que acontece é que fisicamente seria impossível ele enxergar algo na velocidade da luz, porque o golpe provavelmente ia atingir ele antes da retina, do cérebro dele conseguir interpretar as informações dessa imagem. Só que o sétimo sentido dá essa percepção a mais, consegue fazer com que ele sinta o cosmo ao redor, com que ele sinta a movimentação do inimigo, com que ele sinta a localização do inimigo. E o sétimo sentido também supre, na verdade, outros sentidos, que é o que a gente vê na luta do Ikki contra o Shaka, por exemplo. O Ikki perde todos os sentidos dele, o Shaka tira tudo, e mesmo assim ele continua conseguindo se comunicar com o Shun, se comunicar com o Shaka. Ele continua tendo uma orientação espacial, inclusive, porque ele consegue aparecer atrás do Shaka para poder executar o golpe dele. Como ele sabe onde o Shaka tá, se ele não tem mais audição, não tem mais a visão para poder se orientar. Ele usou então o sétimo sentido para poder conseguir interpretar o que está ao redor dele através do cosmo. Quando você tem plena capacidade de usar esse sentido, você consegue fazer coisas incríveis. Você consegue viajar à velocidade da luz, você consegue usar telepatia, telecinese, esse tipo de coisa. A gente pode ver também que o cosmo, assim como a visão, a audição, são sentidos que podem ser perdidos ao longo da vida. Por exemplo, o Seiya perde o cosmo dele lá no prólogo do céu, por isso que ele apanha do Jabu, inclusive, porque ele estava sem o sétimo sentido dele. Eu achei interessante que o mangá fala que no início todos os humanos possuíam o cosmo, e então houve essa cisão, né? Alguns humanos eles desenvolveram o cosmo, eles se tornaram divindades. Alguns humanos eles foram pro lado da tecnologia, da ciência, e acabaram abandonando o cosmo. E existe um motivo também para os cavaleiros serem treinados tão jovens assim. É porque assim como a força em Star Wars, o cosmo também é mais fácil de ser despertado durante a infância. Quanto mais jovem uma pessoa, mais fácil é ela desenvolver o cosmo, porque ela ainda não teve muito contato justamente com a tecnologia, com a ciência e principalmente com o ceticismo. Porque se você falar para um humano que ele consegue destruir uma montanha com um golpe... Não, mano, você tá louco? Como é que eu vou fazer isso? Não consigo nem quebrar uma parede, você é uma montanha? Só que você falar para uma criança é mais fácil dela aceitar isso, é mais fácil você convencer ela de que ela consegue fazer isso. Quando uma criança, ela acerta você e ela dá um golpe forte em você, geralmente a criança ela não tem força para te machucar de verdade. Só que se você fingir que você realmente se machucou, você fica lá, ai meu Deus do céu, a criança ela acaba acreditando ou que ela é muito forte, ela vai te bater mais ainda, ou então se ela for uma criança boazinha, ela vai ficar com dó de você, vai falar, oh, desculpa, né? Vai vir ali pedir desculpa pra você, porque ela não tem muita noção da força dela. É lógico que o nosso mundo, graças a Deus, não tem o cosmo, então nenhuma criança vai quebrar seus ossos numa lutinha, né? Quando elas têm essa inocência, né, essa credulidade maior, ela seria uma maior facilidade também para desenvolver o cosmo. O cosmo ele funciona baseado na determinação e na fé do usuário. Se uma pessoa não acredita realmente que ela pode fazer uma coisa, ela não vai fazer. Então essa é uma boa justificativa também para os Cavaleiros de Ouro da série clássica, porque eles são Cavaleiros de Ouro desde jovem. É lógico, não é toda criança que vai desenvolver um mega cosmo e se tornar um Cavaleiro de Ouro só porque ela foi tirada e treinada desde cedo. A gente vê isso já com os órfãos do Mitsumasa Kido, porque ele mandou 100 órfãos para serem treinados, só voltaram 10. Só que existe outra coisa em Cavaleiros do Zodíaco, que é a predestinação. A própria Saori diz pro Seiya que os cavaleiros eles são predestinados a seguir seu destino. Todos os humanos, na verdade, eles têm as estrelas guardiãs deles, que determinam ali mais ou menos como vai ser o destino daquela pessoa já ao nascer. Que aí é um conceito que o Kurumada pegou da própria astrologia. Isso da predestinação responde também uma outra dúvida que eu vejo às vezes no fandom: se uma armadura de ouro pode ser usada por uma pessoa de signo diferente. Não, ela não pode. Só se ela foi emprestada, assim como a armadura de Capricórnio foi emprestada por Shiryu para ele usar temporariamente e voltar para a atmosfera da Terra. Isso é uma coisa realmente coerente com a astrologia, com a predeterminação das estrelas que foi estabelecida pelo Kurumada, mas também é uma coisa meio triste, uma coisa meio chata, porque a gente nunca vai ver um wiki de gêmeos, por exemplo, que seria uma coisa muito foda, assim como meu amigo Saga comentou lá no canal Saga de Ouro, no vídeo ótimo que ele fez sobre a possibilidade do wiki ser um cavaleiro de gêmeos, sobre a relação do wiki com os Cavaleiros de Gêmeos na verdade. Então, depois que você assistir esse vídeo aqui, clica aí no link que vai estar na descrição. Saga de Ouro é um dos melhores canais de Cavaleiros do Zodíaco atualmente, na minha humilde opinião. Então, será que os Marinas também possuem o sétimo sentido? Será que os Espectros também possuem o sétimo sentido? Essa é uma dúvida que eu vejo que é recorrente nos fãs
Muita gente pergunta, muita gente questiona. Eu já comentei aqui inclusive naquela série da Guerra Santa de Asgard versus Poseidon que os Generais Marinas e também que o Guerreiro Deus tem o sétimo sentido. Sempre que eu lanço esses vídeos alguém vem me questionar, mas Ed, o sétimo sentido é coisa de cavaleiro de ouro. Os Generais Marinos, os Guerreiros Deus, eles não têm sétimo sentido. Então, na verdade, eles têm, porque os Marinos eles são humanos e o poder deles também vem do cosmo. E até os espectros têm sétimo sentido, apesar do poder deles vir das Sáporis, eles também têm o sétimo sentido. E a prova disso é o próprio mangá clássico. Porque quando os Cavaleiros de Bronze eles se encontram com o Radamantes, eles comentam que o Radamantes é um homem que tem um cosmo incrível, um cosmo que há muito tempo eles não veem nem mesmo entre os Cavaleiros de Ouro. Então o que a gente pode concluir é que o cosmo é um poder comum em Cavaleiros do Zodíaco. Deuses, titãs, espectros, generais marinas, qualquer classe de guerreiro em Cavaleiros do Zodíaco tem o cosmo. Até porque se surgir um outro tipo de energia, algum outro tipo de poder, eu acho que eles teriam que apresentar esse conceito pra gente, teriam que mostrar da onde que vem essa força. Sinceramente eu não vejo necessidade para isso, porque o sétimo sentido ele já é um conceito muito amplo. Então se você tinha essa dúvida, sim, os espectros eles têm o sétimo sentido, eles dominam completamente? Talvez só os mais poderosos. A exemplo, os juízes, os 3 juízes provavelmente têm o sétimo sentido completo, assim como os Cavaleiros de Ouro. Os Generais Marinos também, como é dito que eles são equivalentes aos Cavaleiros de Ouro, eu acredito que todos eles têm, apesar de não demonstrarem. Realmente dá a impressão pra gente que eles são mais fracos dos Cavaleiros de Ouro. Mas essa já é uma outra discussão, O que importa é que realmente eles têm o sétimo sentido, a gente não sabe se dominam ou não, mas como eles utilizam o cosmo, eles têm o sétimo sentido mesmo que não dominado completamente. Deixe seu like aí pra apoiar o canal, que é muito importante. Compartilhe esse vídeo com mais alguém que você sabe que é fã de Cavaleiros. E se você gostou do conteúdo, não vai embora não, clique aqui no desse vídeo que está aparecendo agora, que eu tenho certeza que você vai adorar. Muito obrigado por assistir, até mais!